Olá, 29º vídeo da leitura da Bíblia, 27º da introdução particular aos livros do Antigo Testamento e 4º vídeo dos profetas, falando agora de Ezequiel. Quando Jerusalém foi tomada pela primeira vez por Nabucodonosor em 599, o rei, as autoridades do reino, os altos comerciantes e 7.000 guerreiros foram deportados para a Babilônia. Não se trata propriamente de um cativeiro, mas de um exílio. Receberam os deportados autorização para se estabelecerem onde quisessem, para cultivar terras, comercializar e dedicarem-se às indústrias e, por fim, para se organizarem em comunidades. O que mais lhe causava pesar não era propriamente o cativeiro, mas as saudades da pátria e da vida religiosa nacional, bem como a decepção de se verem misturados com povos pagãos. Israel conheceu neste momento uma época de sombrio desespero. Salmo 136. Infelizmente, sob a influência dos pagãos, o povo eleito foi se deixando corromper e foi adotando os ritos da idolatria e os costumes depravados dos vencedores. Foi então que surgiu Ezequiel, em 593. Enviado por Deus aos deportados, cuja vida manifestava que não tinha compreendido a lição do castigo, Ezequiel exercia no exílio a mesma missão de Jeremias, relativamente aos israelitas que permaneceram na Palestina. Ao povo, que ainda guardava falsas esperanças, anunciou a destruição de Jerusalém. Realizou-se esta e uma nova deportação veio aumentar o número de exilados. Interpreta o profeta como um castigo divino pela infidelidade, principalmente dos chefes, que em geral deram ao povo o exemplo da corrupção. E esse é o assunto dos 33 primeiros capítulos deste livro. Mas a mensagem do profeta, daí em diante, muda de caráter. Ei-lo que exalta o novo pastor do povo de Deus, anunciando a ressurreição de Israel, a restauração do templo e o restabelecimento de uma ordem de coisas na qual, sob a direção divina, reinará a justiça. Entre os profetas, Ezequiel é conhecido pela linguagem intrépida e pelo estilo imaginativo. A visão na qual Deus lhe revela sua missão tornou-se célebre, no capítulo 1 a 5. Foi-lhe dado contemplar a glória divina. Apesar de detalhada descrição que aí lemos, mal podemos representar com exatidão essa aparição divina. Com efeito, Deus não pode ser descrito. É impossível à inteligência humana compreender a divindade. Ante a glória divina, toca o homem humilhar-se sem discutir. Celebrizou-se Ezequiel também nas estranhas ações simbólicas, narradas nos capítulos 4, 5 e 12. São uma espécie de histórias sem palavras, cujo sentido é claro para os espectadores e que, aliás, o próprio profeta por vezes explica. Terá encontrado em Ezequiel, expresso pela primeira vez, o ensinamento da responsabilidade individual. Acredita-se então, e isso servia de escusa, que era por causa dos pecados dos antepassados que sofriam toda espécie de castigos, como o próprio cativeiro. O profeta expõe categoricamente o princípio da responsabilidade e do merecimento pessoal, nos capítulos 14 e 18. São deparados particularmente 3 trechos que podem causar espanto nas expressões ousadas. Os capítulos 16, 20 e 23. Para compreendê-los devidamente, hoje lembrarmos-nos de que o profeta compara a união do povo eleito com Deus como a união do esposo com a esposa. Ele chama de adultério toda a infidelidade para com Deus e de prostituição todo ato de idolatria. Os capítulos 34 a 36, que se referem à restauração, devem ser lidos cautelosamente, bem como o capítulo 37, que pela famosa visão dos ossos ressequidos, anuncia a renovação que Deus sabe operar nas almas desesperadas. Nos capítulos 40 a 48, lemos a visão do novo templo e do novo Estado judaico. Devemos interpretá-los mais como um sermão do que como um plano verdadeiro. O sentido dessa descrição consiste em salientar que o santuário e o culto divino centralizarão toda a vida nova. Momento aprendizagem divina da palavra de Deus. Intrépida, arrojada, corajosa, destemida, impávida, impetuosa, ousada. No sentido bíblico seria demonstrar bravura e fé diante de uma adversidade, de um desafio. Celebrizou é tornar-se célebre, ilustre, notório. Excusa, desculpa, justificativa. No sentido bíblico está vinculado ao ato de perdoar, desculpar alguém por alguma coisa. Ressequidos, que não têm umidade. No sentido bíblico é algo mirrado, não desenvolvido, seco, sem conteúdo, inútil.